ir para lá, né? Preguiçosos. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, vamos recomeçar um assunto. Eu separei essa frase aí do texto de Atos, capítulo 26, quando Paulo está falando um testemunho dele. Ele diz assim sobre a salvação dele. Um dia que ele encontrou Jesus, que no caminho de Damasco, que ele ouviu de Jesus essa frase: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E às vezes esses termos assim na língua portuguesa é um termo tão como é que posso dizer assim, tão clássico, né? Que a gente acaba não pegando muitas vezes o sentido do significado. Aí, há 2 domingos atrás, eu expliquei para vocês, vou aproveitar e explicar agora, e eu estou pensando o seguinte, isso aqui é assunto, meus irmãos, não só o de hoje, mas o que o Tiago falou domingo passado, e eu falei lá atrás, é para a gente terminar o ano falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa pelo seguinte, quando Deus, vamos pegar assim, quando Jesus estava aqui falando com os seus discípulos, várias vezes ele repetiu a mesma coisa. Várias vezes ele diz assim, verdadeiramente, em verdade, e eu vos digo, está escrito e eu repito. Jesus repetiu muitas coisas do Antigo Testamento, quando ele estava ensinando no período ministerial da vida dele. Então, a palavra de Deus, ela é para ser repetida constantemente. Porque às vezes o que eu não ouvi semana passada, eu ouço hoje. Às vezes o que eu não ouço hoje, eu ouço domingo que vem. Então, enquanto Deus está falando, é porque nós precisamos ouvir. Então, não se surpreenda se a gente ficar nesse negócio aqui, domingo após domingo. Mas isso aqui me tocou bastante quando eu ouvi uma ministração e aí eu atentei para o significado dessa expressão e aí eu pensei, mas é exatamente isso que acontece dia após dia das nossas vidas cristãs. O que acontece? Resistência. Nós temos uma inclinação de resistir tudo aquilo que não é o que eu gosto. O que eu gosto não tem problema. O que eu quero não tem problema. O que é bom para mim, conforme os meus pensamentos, não tem problema. Mas se é algo que foge dos meus, presta atenção, se é algo que foge dos meus desejos, seja vindo de pessoas, seja vindo de um sistema, seja vindo do céu, foge dos meus desejos, eu tenho inclinação, todos nós temos inclinação para resistir. Concordam com isso? É natural em nós. Por isso nós encontramos na palavra de Deus tantas vezes a ministração, o ensino de quebrantamento, de vaso sendo quebrado e refeito, cerviz sendo dobrada, dobre a sua cerviz,
não é para se humilhar, não é para se humilhar diante dos homens, não é só nesse sentido, mas é diante do Criador, diante da vontade do Criador. E aí eu expliquei aquele dia a respeito disso. Paulo, ele tinha uma formação e uma convicção assim, muito profunda, e ele estava convicto de que ele estava certo, em tudo que ele estava fazendo na vida dele. E aí ele está viajando para perseguir cristãos, ele se encontra, ou Jesus encontra ele no caminho de Damasco, e ele tem aquele momento assim, momento difícil, e ele ouve a voz de Jesus, quando pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica assustado com aquilo, e quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está perseguindo a igreja de Jesus, está perseguindo Jesus. E mais tarde, no capítulo 11, quando ele repete essa experiência, como uma repetição do que aconteceu, ele coloca essa frase assim, que ele ouviu de Deus assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E isso significa assim, ó, naquela época, os agricultores, as pessoas que trabalhavam com animais, eles precisavam manter os animais na trilha. Por exemplo, se o animal está puxando, o boi está puxando um arado, o arado precisa ir em linha reta. Se ele está puxando um carro, uma carroça, ele precisa ficar no caminho. Presta atenção, ele precisa ficar no caminho, não dá para desviar, vai ser complicado tentar sair do caminho. No traço que está fazendo no chão, quando está arando a terra, não dá para fazer isso aqui, tem que pegar uma linha reta. Então, quem está conduzindo o animal usava uma vara bem comprida, uma vara de ferro, pontiaguda, que cutucava o animal para ele não ir para a direita nem para a esquerda, para ele ir reto. Então, o animal obediente, o que ele fazia? Ele seguia. Cutucou daqui, doeu, mas ele endireitava, cutucou de lá, doeu. Estava querendo parar, levou um cutucão, ele segue em frente. Por quê? Porque quem está conduzindo sabe o que tem que ser feito. O animal que recalcitra é o animal rebelde. É o animal que vai fazer isso aqui, ó. Pá! É o animal que vai coicear a vara de ferro. E ele faz isso todas as vezes que ele é cutucado. E quanto ele mais faz, mais se machuca. Mais se machuca. É isso que Paulo está dizendo. Duro, ele ouviu de Jesus dizendo para ele assim: duro é para você. Duro, rapaz, é duro para você. Eu sei que é duro para você, e você sabe que é duro para você ficar dando coice na vara de ferro. Quando está falando de homem, o homem não dá coice, mas o homem dá chute. O animal dá coice, o homem dá chute. Então imagina Deus tentando conduzir a vida de um cristão, e o cristão vira e mete o pé na vara pontiaguda. O que acontece com ele? Se machuca. E você acha que aquele que está conduzindo, ele vai parar? Ele tem um propósito. Ele não está submisso à criatura. Ele é o Criador. Ele vai pôr você no caminho. Ele vai pôr a minha vida, a sua vida, a vida da igreja no caminho. Ele vai pôr. Então, recalcitrar é meter o pé, a canela, a sola, no aguilhão. Só vai se machucar. E agora nós vamos tentar entender isso aqui, porque o Tiago falou ontem, domingo passado, ensinamento aos discípulos, daí eu gostei muito de uma frase que apareceu lá, e eu pensei assim, pronto, largou o gancho para mim. É um gancho. Pensei assim, domingo passado sentado aqui, eu pensei, eu ia mudar o subtema, assim, não, eu vou continuar. Aí eu pensei assim, nossa, isso aqui está cheio de significado, porque
quando na palavra de Deus, nós, como discípulos, porque lembra que atrás ali está falando o quê? Ensino aos discípulos. Como discípulos, a característica de um discípulo é renúncia. Então, se você precisar, eu tenho uma definiçãozinha ali, mas se você precisar rapidamente definir o que é um discípulo é aquele que se renuncia para seguir o mestre. Então, quando nós temos essa dificuldade para a questão da renúncia, a gente vai precisar lembrar disso aqui, que renúncia não é prejuízo. Nossa, mas o incrédulo fala para você, você é crente? Aliás, ontem eu usei uma expressão dessa com um dos meninos, e um deles falou assim, o que é crente? Eu assim, puxa vida, eu achando que ele sabia o que é. Mas talvez seja bom eles não saberem o que é crente, mas saber o que é discípulo, né? Então não se preocupe assim com a coisa de explicar o que é crente. A gente até explicou meio rapidinho, mas o que é discípulo de Jesus? Quando você pensar a respeito disso, você vai pensar assim, que não é prejuízo, mas é trocar aquilo que é hoje, presta atenção nisso aqui, o rápido, o de agora, pelo eterno. Renúncia, vida de discípulo é assim, é fazer troca. Eu estou levando prejuízo. Porque quando o incrédulo ouve de você que você é um crente, ele logo pensa assim, puxa, você não pode fazer nada, né? Se ele não fala, ele pensa, você não pode fazer nada, né? Não pode fazer, porque tudo que eu escuto de crente é aquele que não pode fazer nada. Enquanto é aquele que pode fazer tudo, mas não faz porque ele tem um Senhor a quem ele procura agradar antes de qualquer coisa. Mas ele é livre para fazer tudo, você é livre para fazer o que você quiser, se tiver coragem. Porque se você ama Jesus, você não vai ter coragem. O outro não ama, e ele tem coragem, e ele faz. Então, renunciar não é viver uma vida de prejuízo, não é eu não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, mas é fazer uma troca do que é temporário pelo o que é eterno. Então, isso é muito claro na palavra de Deus. Se você pegar isso em outro sentido, você vai entender muito bem. Então, discípulo é alguém que não apenas, agora presta atenção nisso também, é aquele que não apenas ouve os ensinamentos de Jesus, mas também busca viver de acordo com eles, os ensinamentos, né? E imitar a vida de Jesus. Então, basicamente, o discípulo é isso. Claro que para isso ele tem que renunciar. Então, ele não apenas ouve, mas é aquele que busca viver de acordo com os ensinos de Jesus e busca imitar Jesus. Aí eu pensei assim, puxa vida, tem algumas variantes aqui no meio. Primeiro, alguns acham que é discípulo. Agora há pouco, se eu perguntasse para você aqui, você é um discípulo de Jesus? Eu acho que todos aqui diriam, sim! Sim! Se você entrar num templo que tem 1000 pessoas para uma celebração, para um encontro, se você perguntar assim, quantos aqui são discípulos de Jesus? A grande maioria vai levantar a mão e vai dizer, eu. Mas será que é mesmo? Quantas pessoas, quantos discípulos são necessários para revolucionar uma população de 50 mil pessoas? O que você acha? Eu não sei quantos moradores tem aqui no bairro. Faz tempo que eu não vejo esses números. A prefeitura tem lá a população dos bairros de Curitiba, mas vamos fazer de conta que aqui no São Brás, Santa Felicidade, tenha aproximadamente 50 mil pessoas, uma pequena cidade do interior. Quantas pessoas são necessárias para revolucionar 50 mil pessoas? Quantos, mais ou menos,
era a população de Jerusalém nos dias de Jesus? Jerusalém e arredores. Aqueles homens que Jesus escolheu, eles revolucionaram? Foram 12 menos 1, 11. Depois, com Paulo, 12 de novo. Então, 12. Só que Paulo não ficou em Jerusalém, ele saiu. Quantas pessoas, quantos verdadeiros discípulos de Jesus nessa região da nossa cidade, região noroeste da cidade de Curitiba, quantas pessoas, quantos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos, são necessários para fazer um reboliço nessa região? Somos mais do que 11? Bom, está explicado. Então, quando você olha ali assim, tem pessoas que acham que são discípulos de Jesus? Tem pessoas que acham que são discípulos de Jesus, mas não são discípulos de Jesus. Presta atenção nisso, não são discípulos de Jesus. Não negam a si mesmo, não ouvem os ensinos de Jesus, não imitam Jesus, não tem nada a ver com essa característica da vida de Jesus. E nós temos também os ouvintes, os escutadores de história. Quem são os escutadores de história? Pessoas que se acham discípulos de Jesus, mas a vida cristã dela, tudo que ela gosta é de ouvir histórias da Bíblia. E aí vem uma coisa que é teimosa na vida de muitas dessas pessoas. O que elas gostam mesmo, na verdade, nem é só escutar histórias da Bíblia. Elas gostam de ouvir testemunhos. Correm atrás de ouvir testemunhos. Elas compartilham com os outros testemunhos de alguém. Elas não são discípulos de Jesus, mas elas gostam de histórias de pessoas que têm testemunho para contar, sejam discípulos de Jesus ou não. Não ouvem a Jesus, não ouvem os seus ensinos, mas ouvem histórias. Então tem alguém que vai dar um testemunho num lugar? Estou indo lá. Se eu falar para vocês, gente, vai ter um pregador aqui, esse pregador ele é muito engraçado, ele conta histórias. Opa, então ele é bom mesmo. Se eu falar para vocês, domingo que vem nós vamos ter um culto de testemunho. Opa, eu gosto de escutar histórias. Ou seja, eu gosto de escutar o que ele faz na vida dos outros. Na vida dos outros, porque na minha, nem eu, nem ele, nada se encontra nesse momento. Escutadores de histórias, pessoas que se regozijam, se alegram no prazer do outro. Isso aqui tem até um nome feio quando se trata de eros. Quando se trata de eros, tem um nome feio aí, uma coisa pecaminosa. Mas isso é o que muitos crentes fazem. Se satisfazer, se encaixotar dentro de uma experiência do outro, uma experiência da vida do outro, não a sua. Ele nunca vai ter um testemunho para contar. Tudo que ele tem é um testemunho para contar da experiência de ouvir um testemunho. Sabia que eu ouvi um testemunho? É o que ele te fala. E deixa eu explicar uma coisa aqui. O testemunho em si não é errado. Nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Então, o problema não está naqueles que falam da sua experiência. O problema que eu estou apontando aqui é na vida daqueles que ficam só nessa expectativa de ouvir histórias, mas ele não é aquele que vive a história. Então, não é de quem conta testemunho, mas daqueles que só ficam na experiência de ouvir testemunhos. Entenderam a diferença? E tem aquele que é imitador de Jesus. Aquele que é imitador de Jesus, ele vai dizer assim: eu quero sim essa experiência de reproduzir Jesus na minha vida. Eu já vou passar para vocês a Bíblia aqui, tá? Porque vocês estão ouvindo eu falar aqui, dizendo assim, é uma boa palestra, não uma pregação, né?
É uma boa palestra, mas não é uma pregação, porque não tem Bíblia, mas eu já mostro para você a palavra de Deus. Aí eu separei agora a parte assim, falei assim, puxa vida, essas pessoas, né, que, na verdade eu falei ali que são 3, mas nem são 3, são 4. Porque ali aquele que acha que aquele escutador de história e o imitador de Jesus. Só que tem um quarto aqui. Eu já vou falar dele. Não são 3, são 4. Não são 3, são 4. Eu quero que você abra o seu coração para ouvir o que diz lá em Lucas, no capítulo 14, se você tem sua Bíblia. Se você quiser, pode acompanhar aí, mas se você abrir a sua Bíblia, você pode riscar ela, você pode marcar, você pode deixar aqui para fazer o seu devocional amanhã, a sua leitura amanhã, repetir domingo que vem a mesma coisa. Lá em Lucas capítulo 14, Jesus, falando a respeito de alguns assuntos, ele chega no finalzinho do capítulo 14, e ele fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês, gente, olha aqui, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Aí ele fala assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor... Conhece algum laboratório que restaura sabor do sal? Hã? Existe essa possibilidade? Eu sou ignorante, eu não sei. Mas existe possibilidade de devolver o sódio na areia? Devolver o sabor do sal no sal, que perdeu o seu sabor? Algum químico aí sabe? Vocês que estudaram mais do que eu? Na minha ignorância, acho eu que não tem. Vocês aí atrás, aí, vocês são mais atualizados. Existe a possibilidade de fazer um grão voltar a ter sabor de sal? Não, né? Acho que não. Depois vocês me dizem aí, se tem, vocês me corrijam, porque a gente pode corrigir isso na próxima vez. Colocar ele junto com outro sal. Mesmo assim, não tenho certeza. Por quê? Porque o sal é um grão de rocha, né? Frágil. E ele tem uns componentes químicos que dá o sabor. Jesus está dizendo assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, também não sei se é possível o sal perder o sabor, ou em que circunstâncias ele perde o sabor. Não deu tempo de eu estudar isso aqui. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Então dá a entender que não, né? Tá lá, então os químicos lá atrás estão explicando. Não. Mas é uma pergunta que Jesus está colocando numa situação hipotética. Mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Ou seja, gente do céu, isso aqui é sério. Perdeu o sabor, não presta. E é isso que Jesus acaba falando no último versículo. Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Não serve para o chão, para nada. Não dá para alimentar animal, não dá para pôr na panela. Não serve para nada, não serve para adubo. Você fala assim, não, ainda dá para jogar no solo e fazer... Não serve para adubo. E onde que está a parte mais pesada desse versículo? Na última frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está dizendo assim, isso é sério, isso é sério. Não são todos que vão ouvir. Ele está dizendo, não são todos que vão ouvir. Então, provavelmente aqui, desse número de pessoas agora de manhã, não são todos que estão ouvindo.
O que não estamos ouvindo? O que Jesus está falando? Se não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se não renunciar, não pode ser meu discípulo. Ah, mas eu sou discípulo. Não, você acha que é discípulo, mas não é discípulo. E quando ele usa o sal, ele está usando daquilo que é muito comum as pessoas entenderem. Não está usando uma alegoria de algo que você diz assim, poxa vida, não sei, está precisando de uma explicação melhor, uma exegese desse texto, porque eu não compreendo essa explicação. Não, ele está falando daquilo que a senhora lá na panela, todo santo e bendito dia, enfia a mão no saleiro, né? É ou não é? E os homens todo domingo, que faz churrasco todo domingo, né? Né, homens? Faz churrasco todo domingo. Então, todo domingo você mete a mão no saleiro e sabe o que é sal. Um corpo sem sal durante uma semana começa a ter sinais. Depois de semanas, vai ter sinais bem sérios. Sal é necessário para a vida. Outro texto que vai ajudar você a entender isso aqui, porque quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando daquilo que Jesus disse. Gente, pare. Não foi assim que ele fez com os discípulos dele, quando ele começou a chamar os homens? Ele estava caminhando aqui na praia, tinha ali 2 pescando, e o que ele fez? Ô, rapaz, vem aqui. Como que é o seu nome? Ah, meu nome é André. Ou Pedro, né? André veio depois. Não, foi André mesmo. André do quê? Ah, André da Silva Peixoto. Você mora onde? Eu moro aqui na aldeia, aqui pertinho. Casado? Solteiro? Tem filhos? Quanto você pesca por semana? Ganha bem? Onde você vende os seus peixes? Que tipo de peixe você mais pesca? Esse barco é seu ou é alugado? Ah, nenhum do outro, é arrendado. Ah, arrendado. Frequenta a sinagoga? Qual sinal? Na verdade não é qual sinagoga, de qual rabino? Qual rabino você escuta mais? Você vai lá. Você conhece bem a Torá? Quantos irmãos você tem? Você é o mais velho ou o mais novo? É mulher, né? Eu estou imaginando Jesus fazendo uma entrevista para ver se o André serve para ser discípulo. Foi isso que Jesus fez? Como ele não era mulher? Curto e grosso. Olha como é que Jesus chama para ser discípulo. E o Nicolau? Ele só faz assim, ó. E quando ele faz assim, o outro faz assim. Quem faz assim, começou a chutar o aguilhão. Quem faz assim, não entendeu. Mas quem está de olho em Jesus, está de ouvido em Jesus, quando Jesus faz assim, e ele diz assim, estou indo. Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas tenho para mim que Jesus já conhecia aqueles rapazes, aqueles homens. Jesus passava por ali e via eles pescando. Tenho para mim que uma das coisas que Jesus observou foi assim: segunda-feira, 10 da manhã,
estou passando na praia e eu vejo esse rapaz trazendo as redes cheias de peixe. Terça-feira, 10 da manhã, Jesus passa ali, está vendo esses homens trazendo rede cheia de peixe. Quarta-feira, 10 da manhã, Jesus passando pela praia, está vendo esses mesmos homens puxando uma rede. A maré mudou, ok. Quinta-feira, 8 da manhã, Jesus passa pela praia. Jesus conhece os movimentos das marés. 8 da manhã ele passa ali, esses homens puxando rede de peixe. Sexta-feira, passa ali os mesmos puxando rede de peixe. Passa ali no sábado, eles não estão ali, porque 6 trabalha, 1 descansa. No primeiro dia da semana, ele passa ali às 8 da manhã, porque a maré continua, ele vê esses homens puxando rede de peixe. Ou seja, são homens, o quê? Ocupados, responsáveis, não perfeitos, cheios de problemas, homens que têm compromisso. Não dá para chamar vagabundo. Ele chama homens ocupados. Os vagabundos ele deixa para os discípulos dele depois de trabalhar, pegar os vagabundos, trazer junto e mostrar para ele como é que se vive uma vida. Mas os primeiros que Jesus chama são aqueles que vão revolucionar uma comunidade inteira. Então ele está olhando a vida desses homens. Então Jesus conhecia eles. Eles conheciam Jesus porque ninguém naquela região ignorava a história de Jesus. Então quando Jesus diz assim, vem, segue-me, larga a rede, vem, segue-me, não tem burocracia, não tem que passar em casa, perguntar para o pai se pode, não tem dúvida, simplesmente começa um processo, guarda isso aqui no coração, um processo de renúncia. Um processo de renúncia. Aí você pergunta para André, você entendeu tudo o que ele estava falando? Qual seria a resposta de André? Você entendeu tudo, André? Não, eu não entendi, não entendo, não sei se um dia eu vou entender, mas quem está chamando é ele e eu vou seguir ele. Aí veja esse texto que você muitas vezes já usou na sua vida, que vai te colocar num certo lugar. Deus dizendo lá no Antigo Testamento, ele diz assim, olha, busque a mim enquanto você pode achar. O ímpio não tem jeito, mas aqueles que são os crentes têm jeito. E aí no verso 8 ele diz assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Quem faz a declaração? O Senhor. Os meus pensamentos não são os de vocês, os meus caminhos não são de vocês, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Em outras palavras, você vai renunciar. Você não tenta chutar aguilhão, porque vai se machucar mais. Você vai renunciar. Você vai renunciar tudo que você crê, tudo que você pensa, tudo que você tem, tudo que você é, para ser o meu imitador. Para ser meu imitador. E de novo eu volto no que eu comecei falando hoje. Nós temos resistência com isso. E nós achamos que essa resistência é coisa da nossa personalidade, eu sou assim mesmo. Nós achamos que a nossa resistência é um direito nosso. Direito, eu tenho direito, você não tem direito nenhum. Você não tem direito nenhum. Você não tem direito de pensar o contrário. Você só tem o direito de ler isso aqui e entender que os pensamentos de Deus não são os seus, os caminhos de Deus não são os seus, os deles são mais altos que os seus, a tua vontade não é a vontade que você vai colocar acima da vontade dele, a vontade dele sempre vai prevalecer, se não vai prevalecer, você vai ser convidado a chutar o aguilhão. Chuta uma vez, chuta duas, até ficar aleijado. Até perder as pernas.
Você começa chutando com a direita, depois a direita quase não fica em pé mais, você começa a chutar com a esquerda, depois nenhuma das duas fica em pé. Daqui a pouco está amputando as pernas. Ah, não, eu não preciso das pernas, eu sou aquele que sabe dar murro em ponta de faca. Isso, agora começa a usar os braços. Começa a usar os braços para afastar o aguilhão. Daqui a pouco, nem pernas, nem braços. E quem está sofrendo? E aí eu vou repetir o que Paulo diz: duro, né, meu irmão? Duro, minha irmã. Duro ficar chutando, duro ficar dando murro em ponta de faca, duro ficar resistindo os aguilhões. Porque quem está apontando o aguilhão para você não é um senhor que está dominando escravo. Quem está apontando o aguilhão para você não é um cruel, não é um carrasco, não é um dominador. Quem está apontando o aguilhão para você dizendo assim: filho teimoso, se ajeita, é o pai que quer você no caminho. É o pai que quer você no caminho. E para terminar, vamos falar do irmãozinho ali. O que ele é? É o discípulo decepcionado. Ele não acha que ele é discípulo, ele é discípulo. Ele não é escutador de história. Ele é discípulo. Estão entendendo? Ele é imitador de Jesus. Sim, ele é imitador de Jesus. Só que ele está decepcionado. Por que ele está decepcionado? Por que ele está decepcionado? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai mudar. Eu já falei isso aqui, mas como a gente falou agora há pouco, nem sempre a gente ouve. Por que ele está decepcionado? Porque ele colocou as suas expectativas, todas ali na frente. E ele caminhou esse caminho aqui, ó. Ele caminhou. O que está acontecendo no caminho, ele não quis nem ver. Ele colocou as expectativas dele lá. Se tudo o que eu fizer lá vai resultar naquilo, então é lá que tem que ficar. Então, minhas expectativas estão aqui. E aí ele procura o nome dele. Ele escondeu. Não acha nada. Aí ele diz assim: espera aí. Mas essas coisas que estão aqui com os nomes é de quem já morreu. O nome dele não está ali, ele não morreu ainda. Aí ele volta emburrado. Ele volta decepcionado. Igual Tomé. Tomé está lá na sala, Jesus se apresenta, e o que ele... Onde você acha que estava Tomé naquela sala dos 12? Dos 11? Onde você acha que estava Tomé? Puxou uma cadeira, sentou lá no canto e ficou lá. Porque ele escutou a história que Jesus apareceu. E o que ele falou quando ele escutou a história? Eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. Ele está decepcionado. Aí Jesus aparece agora para mostrar para Tomé. Jesus vai em resgate dos seus, né? Ele vai para aparecer para Tomé. E quando ele chega na sala, o Tomé está lá emburrado. Está lá escrevendo. Está lá fazendo continha. Está lá desenhando. Joguinho. E Jesus chega na sala, a quem Jesus se dirige imediatamente? Ao decepcionado, está lá atrás. Tomé, e agora? No caminho de Emaús, tem 2 discípulos de Jesus, não dos 12, mas do grupo maior. 2 discípulos de Jesus decepcionadíssimos. Tão decepcionado que eles estão andando com Jesus.
falando de Jesus para Jesus, evangelizando Jesus, horas caminhando com Jesus. A melhor pregação que Jesus fez naquele dia, porque ele tinha tempo, foi para esses dois homens. Uma pregação expositiva. Então você tem dúvida? Pregação expositiva. Jesus pegou lá no Velho Testamento e foi discorrendo. O Espírito Santo ali. Então você tem a melhor palavra, você tem o melhor pregador e você tem o Espírito Santo trabalhando. Por quê? Porque depois eles falaram assim, queimava aqui dentro. Não queimava em você também? Queimava. O Espírito de Deus queimando dentro deles. Queimava quando ele falava. Então você tem a pregação certa, você tem a palavra, você tem o pregador, você tem o Espírito Santo, você tem o tempo. E por que eles não reconheceram Jesus? Decepcionados. Por que estavam decepcionados? Porque eles colocaram expectativas erradas em cima de Jesus. Ou seja, na cabeça deles, as coisas tinham que ser como eles gostariam que fosse. E como é que eles gostariam que fosse? Todos os discípulos, tá? Não foram só esses dois, não. O que eles gostariam que fosse? Que a resposta, ela viesse rápida. Tudo, sempre eles esperaram de Jesus que as coisas fossem rápidas. Tudo, em todo o ministério de Jesus. Depois, eles esperavam que o resultado de tudo que Jesus fazia fosse, olha aqui, fosse um resultado formatado, ou seja, dentro da forma deles. Fora da forma deles, não está dando certo. Por que eles estavam decepcionados? Porque eles estavam esperando uma grande colheita. Tudo que faziam, eles esperavam colher bastante. Eles colher bastante. Tudo que eles faziam. Isso aqui decepciona pessoas, viu, gente? Muito. E tudo que levava eles a estarem decepcionados, porque eles estavam entendendo errado isso aqui. Eles estavam colocando o reino que Jesus ensinou no lugar da cruz. Compreenderam? Vocês compreenderam isso aqui? Compreenderam mesmo? Então, essa semana, quando você encontrar alguém da igreja, você fale sobre isso aqui. Ajude elas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ouviu, você vai tratar isso aqui. Quer mais? Dona Rosinha, senhor Nicolau, vocês vão conversar sobre isso em casa. Isso aqui, ó. Vamos conversar sobre isso. Troca ideias. Tiago e Tamiri, chega em casa, troca ideias sobre tudo isso. Zezinho e Claudete, vocês dois. Alexandre. Chama o teu genro lá, que você está brava com ele. Diz, genro, senta aqui, ó. Estou bravo com você porque você matou meu cachorro. Mas é o seguinte, cachorra, né? Cachorrinho. Eu estou chateado com você, mas eu quero aproveitar, passar a régua, esquece esse negócio aqui, vou falar para você de coisa mais importante. Eu estava aprendendo outro dia lá sobre discípulo, eu quero só fazer uma pergunta para você. Por que você acha que você é discípulo de Jesus? Pergunta para ele. Não diz que ele não é, tá? Você não sabe se ele é ou não. Mas por que você acha que ele é? E a resposta ele começar a dar. A gente já conversa sobre isso aqui, né? Vocês aí atrás é material para sexta-feira. Tá bom? Material para sexta-feira. Gente, e isso aqui é crítico porque isso paralisa a nossa vida. Nós ficamos sempre esperando resultados, colheitas, nós esperamos coisas para hoje, queremos agora, e não estamos vendo isso aqui, ó. Deixa eu apontar de novo. O caminhar, o processo, o que está acontecendo hoje na nossa vida. Nós não estamos vendo o que está acontecendo aqui. Nós estamos apontando lá para o futuro e nós queremos resultados lá do nosso jeito. E eu digo para você, do seu jeito não vai funcionar. Do seu jeito não vai funcionar. Se for do jeito de Deus,
funciona. Se não for, não funciona. Ok? Entendido? Então, não lute contra os aguilhões. Não lute. Porque eu não gostaria de fazer funeral de nenhum crente aqui que só tá daqui para cima e sem bracinho. Entenderam? Sem pernas, sem braços. Hã? Crente tartaruga. Não tem mais perna porque inflamou tudo, foi amputado, de tanto chutar. Não tem mais braço porque ficou dando murro em ponta de agulhão. E aí morreu chateado com Deus. E aí está lá, não pode ser um caixão de bebê mesmo, porque ficou tão curtinho, né? Ah, não, gente, isso não. Isso não. É melhor fazer a troca hoje. O temporário pelo eterno. E quando você fizer essa troca, não faça essa troca com segundas intenções. Porque segundas intenções, você vai colocar nas suas intenções as suas vontades, não os desejos de Deus. As suas vontades. E as suas vontades vão contaminar de novo e vai começar tudo do zero. Entenderam? Não faça renúncia colocando as suas vontades. Porque se você fizer a renúncia colocando as suas vontades, você contamina a vontade perfeita de Deus e aí tem que começar tudo do zero. Mas quando você fizer a renúncia, é a troca do reino, é a troca do seu ego, é a troca de tudo que você tem pela cruz. E na cruz, o que acontece com a gente? O que acontece na cruz? A gente morre. A gente morre. Na cruz, a gente morre. Vamos embora? Fiquemos em pé. Coloque o seu coração diante do Senhor. Assim como você colocou hoje, quando você veio aqui para esse encontro, assim como você veio para cantar, assim quando você saiu da sua casa, veio para cá, porque você queria ter um momento com a família de Deus, um momento com a palavra. Talvez você não tinha nem ideia do que você ia ouvir, mas se você pode ir embora agora, levando no coração um pouco do que você ouviu aqui, e você desejar que Deus faça mudanças na sua vida, na sua casa, nesta igreja, então a gente pode orar de verdade, em concordância, porque quando os filhos de Deus concordam, os céus se abrem. Os céus se abrem para fazer a vontade de Deus na vida desses filhos. Amado Deus, Papai do céu, obrigado por esta manhã, pela vida destes que vieram aqui, e a nossa oração e o nosso desejo é que o Senhor não deixe a gente esquecer, e que o Senhor ajude a gente a refletir, e ajude a gente a conversar em casa sobre isso, e ajude a gente a colocar essas coisas no lugar, e que cada um aqui possa repensar tudo o que tem falado, decidido, pensado a respeito da vontade de Deus, para que a vida tome um rumo, para que a casa tome um rumo que seja o rumo da cruz, porque lá na cruz a gente morre para depois ressuscitar. Lá na cruz fica todas as nossas vontades para que a vontade do Senhor prevaleça. Então nos leve, Senhor, para esse lugar de renúncia,
esse lugar de troca do que é hoje os desejos nossos, desejos quase todos ligados ao mundo, para uma renúncia que tem a ver com aquilo que é eterno, aquilo que vai vir depois, e que a gente não fica pensando nisso para poder viver hoje, mas a gente vive hoje para viver depois as expectativas que o Senhor colocou dentro de nós, mas que são diferentes das nossas. Deus, olha para a tua igreja aqui, para o teu povo, para esse rebanho, olha para aqueles que não estão aqui hoje de manhã, mas que também vão ouvir essa palavra, porque nós cremos que é a mensagem do Senhor para esses dias. Leva-nos para nesta manhã para as nossas casas e nos dê um domingo, o primeiro dia da semana de descanso, para que nos outros 6 nós possamos trabalhar para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de todos os meus irmãos aqui. Prospere suas vidas, Deus. Prospere no que é espiritual, restaura aquilo que é emocional e que haja crescimento e maturidade naquilo que é espiritual. Para que não sejamos como crianças, meninos inconstantes, levados de conversa para lá e para cá, para que não sejamos aqueles que vivem querendo escutar só testemunho, 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 e nunca ser autor de milagres. Nos leve para esse ponto, Deus, de maturidade, e que quando nós voltarmos aqui novamente para esse encontro, nós possamos estar com outro sentimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, shalom, até domingo.